certo? Falando a respeito da Capitania Geral da Venezuela. Gente, como eu disse, a gente acabou de ver informação a respeito do México, agora é sobre a Venezuela, tá? Cada um é específico. Aqui na Venezuela, a gente vai ver que para a Venezuela não foi fácil. Temos um personagem, o Simão Bolívar, que é um dos personagens importantíssimos para todo o processo de emancipação. Não só da Venezuela, como também de outras regiões que a gente vai estar vendo aqui, tá? Entre eles, a própria luta pela independência de outras regiões vão ser estimuladas e auxiliadas pelo Simão Bolívar, porque ele começa a fazer ali uma varredura para poder retirar toda a influência da Espanha daqui da América, tá? Então, na Capitania Geral da Venezuela, ou seja, na Venezuela, o processo de emancipação se iniciou em 1806. Lá no México, a gente viu que foi em 1810. Com conflitos entre crioulos e a metrópole. A independência foi proclamada somente em 1811. Olha, em 1806 vai começar a lutar contra a metrópole e vai alcançar a mesma independência só em 1811. Não é algo simples, não é algo rápido de se fazer, tá? Quem consegue esse grande feito é o Francisco de Miranda. A Espanha aceitou a independência, ela não aceitou a independência e o envio de suas tropas para combate acabou chegando até a Venezuela. Miranda ele foi capturado, esse general que proclamou a independência, ele foi capturado e acabou morrendo na prisão determinada pelos espanhóis. Em seu lugar assumiu Simão Bolívar, tá? Lembre desse personagem, que lá no finalzinho o professor vai falar dele de novo, tá? Simão Bolívar, gente, ele era um grande idealista, tá? As ideias que ele criou em relação a após a independência das colônias aqui na América era bem interessante. Talvez nós seríamos uma das grandes potências mundiais. Depois a gente vai falar sobre ele. Então, quem assume o poder é o Simão Bolívar, que já liderava o movimento de independência na Nova Granada. Tá? Por isso que tá os dois assuntos juntos. Simão Bolívar é um dos nomes mais importantes do processo de emancipação espanhol. Ele fez alianças com membros da elite crioula, em especial grandes proprietários de terra. O cara era bem político, ele era bem inteligente em relação às alianças. Em 1817, ele reiniciou uma guerra pela independência, liberando a Venezuela em 1819. Em 1808 começa a luta pela independência. Em 1811 ocorre a proclamação da independência, só que para ser concretizado, a Espanha precisa reconhecer, precisa ser retirado toda e qualquer influência espanhola. E isso só vai acontecer em 1819. Então, para a Venezuela foi fácil? Não, foi difícil. Pois não? Pois não? Alguém está falando comigo? Não, acho professor. Que não. Enfim, quem for fazer pergunta, falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, a independência da Venezuela só vai acontecer mesmo em 1819. Seu desejo, no entanto, era acabar com o domínio espanhol sobre todo o vice-reino da Nova Granada, tá? O que levou, e o vice-reino da Nova Granada, então, abrangia a Venezuela, a Colômbia e o Equador. Então, a gente vai chegar nessa parte. O que levou a iniciar uma marcha pela região, promovendo a luta em prol da libertação da Colômbia e do Equador, Nova Granada, conseguidas, respectivamente, em 1819 e em 1822. Nesses anos, ele conseguiu promover a independência da Colômbia e a independência do Equador, nessa ordem respectiva, tá? Esses três países, a Venezuela, a Colômbia e o Equador, eles formaram, então, o que a gente chama de a Gran Colômbia. Tá? Eles se uniram e eles representaram como se eles fossem um único país. Se juntou a Colômbia, o Equador e a Venezuela. Então, a Gran Colômbia era justamente esse possível império, esse novo país, formado em uma aliança ali entre eles. Tá?
No entanto, eles romperam a unidade, tornando-se estados soberanos. Então, no primeiro momento, esses três países eles formaram ali, então, no ano de 1823, a Gran Colômbia, se juntaram, grande país, né? Juntou os três grandes países. Depois, eles acabaram promovendo, então, uma emancipação entre si. Eles acabaram separando. Nova independência. A gente falou da Venezuela, Colômbia e do Equador. Agora a gente vai falar do Rio da Prata, tá? Especificamente da Argentina. Então, o vice-reino do Rio da Prata, localizado na extremidade sul do continente, também iniciou seu processo de libertação em 1810, semelhante ao México. A elite crioula, porém, reuniu-se em cabildo, cujos membros acabaram entrando em conflito. Tá? Como eram de outra colônia e lutavam pela emancipação política, a elite crioula e os demais grupos colônios discordavam a respeito da manutenção ou não da estrutura social após a emancipação. A gente vai fazer algumas alterações ou vai continuar tudo da mesma forma? Então, essa é a maior discussão. Tá? Após a independência, o que vai virar desse país? Alguns queriam manter garantida a permanência da elite crioula no poder, outros acreditavam no momento da independência era ideal para acabar com qualquer vestígio do colonialismo, ou seja, sem diferença social, sem isso de favoritismo em relação às elites. E essas ideias, considerada então radical, acabou sendo derrotada. Ou seja, a segunda parte, que não era justamente do grupo de elite que queria promover emancipação e liberdade também para as pessoas, acabou perdendo. Entre os vencedores surgiram mais divergências entre os próprios crioulos. Tá? A discussão a respeito de um governo centralizado ou não, e duraram ali até 1816. Mesmo sem haver um acordo, os argentinos declararam oficialmente sua independência da Espanha e formaram as Províncias Unidas do Rio da Prata, as quais desejavam anexar o Paraguai, empreitada na qual não tiveram grande sucesso. Então, foi uma empreitada que não deu muito certo, tá? Anexar Portugal, justamente, ou Paraguai, justamente porque o Paraguai já era visto pelo Brasil e em outras regiões também, juntamente com o Uruguai, tá? Em 1811, os próprios paraguaios tomaram o governo nas mãos de Velasco, representante da coroa espanhola na região, e instituíram uma junta governativa composta por 5 membros. É bem interessante essa ideia de juntar e criar um grupo de 5 pessoas governando, tá? No entanto, em 1813, o poder se concentrou nas mãos do crioulo Gaspar Francia, que estabeleceu uma política isolacionista para o Paraguai por 26 anos. Galerinha, aí a gente percebe que depois do processo de independência, da luta de vários grupos de estarem incluídos ali para uma luta de emancipação, ainda existem pessoas e grupos que tentam se manter no poder, assim como o próprio Gaspar, tá? Então ele vai criar e estabelecer uma política ali de isolamento por cerca de 26 anos. O Uruguai, por sua vez, enfrentou as maiores dificuldades para conseguir a sua independência. Para o Uruguai foi um pouco pior, justamente por causa de interesses de outros países, tá? Que queriam dominar ou anexar o Uruguai para si. O Uruguai ele permaneceu sob o poder espanhol até 1817, quando foi incorporado à colônia brasileira, tá vendo? O Brasil já se tornou proprietário do Uruguai. Poxa, acabou de alcançar a independência, agora já vai ser incorporado a uma nova colônia, né? Acaba sendo um pouco diferente. Com o nome de Província Cisplatina. O Uruguai declarou sua emancipação do Brasil em 1825, com o apoio da Argentina, e formou a República Oriental do Uruguai, o que só foi reconhecido pelo Brasil em 1828. Capitania Geral do Chile e do Peru, gente. Na região oeste da América do Sul, o processo pela emancipação da Capitania Geral do Chile foi iniciado por volta do mesmo ano, 1810. O Chile se tornou independente em 1826.
de 1810 a 1826, para alcançar a independência, é muito tempo de luta, gente. É muito tempo de conflitos, conflitos de interesses, conflito entre a elite. Então, são 16 anos de muito conflito, tá? Tudo isso para buscar a independência de uma colônia. Galerinha, como eu disse a vocês, o mais importante que a gente precisa entender é que não foi fácil para todas as colônias espanholas buscarem independência. Olha, só ali a gente está falando agora, de forma específica, do Chile. São 16 anos em luta pela independência. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vai ver Cuba, gente. Cuba só vai alcançar mesmo a independência, se tornar totalmente liberto em 1911. Ó, a gente começou a falar lá em 1806 de países que começaram. 1800. Cuba só vai alcançar em 1901. Então, é muito diferente para cada região. O que eu preciso entender, professor, para não parecer que é um monte de informação que eu não consigo absorver? É entender a questão do que vai estimular a independência, que são as revoluções que acontecem na Europa, o iluminismo, a independência das 13 colônias, e aí cada um dos assuntos é específico. Não tem como eu assimilar realmente toda a informação, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco que não é tão fácil entender por completo, todas essas emancipações. Até porque provavelmente a gente não vai ter nenhuma prova sobre isso, tá? Então, aconteceu mesmo a independência em 1826. A conclusão desse processo demorou justamente por conta de tropas espanholas conseguirem abafar todos os levantes pela independência que começou lá em 1811. A demora na conclusão do processo de independência também se deu em relação ao Peru. De fato, os dois vice-reinos mais importantes da Nova Espanha e o Peru fazia parte, tá? Por que o Peru fazia parte? Por que o Peru era tão importante? Porque dali saíam, então, as principais atividades comerciais eram em relação ao Peru, principalmente questão das suas fontes de riqueza, tá? Então, a gente está falando ali de pedras preciosas, a gente está falando de produtos que eram importantes, que eram retirados do Peru e que fazia parte do processo de exploração da Espanha. A primeira derrota na luta pela independência do Chile representou apenas uma batalha no conflito que logo foi reiniciada com o comando do militar Bernardo O'Higgins e o chileno San Martín. O argentino também auxiliou e acabou ajudando bastante nesse processo, porque ele já havia combatido lá em uma situação política na própria Argentina. Então, San Martín, assim como Bolívar, ele sabia o que era decisivo que o vice-reino do Peru fosse libertado, pela importância econômica à metrópole espanhola. Então, não era fácil alcançar a independência do Peru, porque do Peru saía pedras preciosas, saíam grandes riquezas, e para a Espanha seria uma grande perda. Desse modo, Martín e O'Higgins planejavam derrotar o exército espanhol, que se concentrou no Chile, e depois atacar Lima, capital do Reino do Peru. Só para a gente poder entender que toda essa batalha, todo esse conflito não foi algo fácil para que fosse concluído. Como eu disse há pouco para vocês, em relação a Cuba e a República Dominicana, Cuba foi um pouco mais complicado, gente, porque Cuba, depois que ele começa a tentar o processo de emancipação, ele sofre um grande processo. Vai alcançar mesmo sua independência, a liberdade completa, como eu disse há pouco, só em 1901. Então, é muito demorado. Então, basicamente, todas as colônias espanholas, elas obtiveram a independência da Espanha até a década de 1820. Até 1820, quase todas as colônias já estavam libertas. Quase todas. Tá? Com exceção da Capitania Geral de Cuba e da República Dominicana. Então, mesmo aqueles que começaram em 1806, conquistaram em 1811, começou em 1810, 1811 e alcançaram a independência em 1816 e 17,
Para esses aqui foi um pouco mais demorado, tá? Estamos falando de Cuba e a República Dominicana. No caso dessas, embora tenha proclamado a sua independência em 1821, a República Dominicana, o local foi logo dominado pelo Haiti e permaneceu sob a tutela até 1844. Em Cuba, a luta pela independência ela começou em 1850, no entanto, ele só alcançou a independência em 1801. Gente, olha o tanto, a quantidade tão grande de anos de luta pelo processo de emancipação. Então, se tornar independente é algo fácil. Um determinado país junta as pessoas que são rebeldes, que vão se rebelar contra, e proclama independência, só isso. Não. Se a metrópole ela tem força, se ela consegue mandar tropas, se ela consegue manter o controle, é muito mais complicado. Então demora, isso é um grande processo, tá? O confronto que levou Cuba à independência foi iniciado em 1895. O movimento teve como líderes José Martí, que pretendia realizar uma reforma social no país, e os generais Máximo Gomes e o Antônio Maceo. Gente, novamente um líder querendo uma reforma social. Não é fácil de ser aceito depois da emancipação, tá? Os quais contavam com o apoio dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos ajudando Cuba. Quem consegue associar a informação consegue identificar que os Estados Unidos tem um problema muito grande com Cuba, tá? Justamente pelos sistemas. Aqui na América, os Estados Unidos ele lutou depois de todo esse processo. Ele lutou bastante para que não houvesse ligação com o socialismo, né, com o comunismo aqui na América, e Cuba foi um dos países que se associou depois ao socialismo, tá? Ao comunismo. Então depois cria-se um problema muito grande entre os dois. Então os Estados Unidos vai fornecer armas e munição para o combate. Os revoltosos prepararam uma série de ofensivas contra os espanhóis. José Martí ele foi morto logo no início do conflito, porém Gomes e Maceo, que eram os outros generais, continuaram na luta. Em 1897, após a intervenção dos Estados Unidos, perante a coroa espanhola, os integrantes do movimento conseguiram então alcançar, por fim, a emancipação, ou seja, a independência de Cuba. Cuba foi fácil? Não, foi difícil. Falamos sobre todo o processo de independência. E agora? Após a independência, como ficaram esses países? Como se configurou? Por que o professor comentou a respeito de Simão Bolívar? Então, só para justificar para vocês. Então, após o fim das guerras pela independência, as recém-criadas nações aqui da América Latina e Espanhola, ou seja, a Espanha ela foi retirada daqui da América, não tinha mais nenhum país sob domínio espanhol. Todos os países que estavam sob domínio espanhol, eles foram libertos, tá? Estavam todos livres já. Então, com o fim dessas guerras, tá? Essas recém-nações latino-americanas, elas precisavam se organizar de uma forma social, política e econômica. Alguns líderes que lutavam nas guerras de independência, como o Simão Bolívar, ele esperava que essas ex-colônias formassem uma grande confederação americana. Por isso que o professor comentou há pouco que se isso desse certo, talvez nós seríamos uma grande potência mundial. Tá? Por quê? Porque a ideia dele era juntar toda a América espanhola, tudo se tornasse um único país, tá? Como se juntasse todas as regiões. Claro, cada uma das elites locais elas entrariam em conflito, a busca pelo poder, aonde vai se centralizar a capital. Todos esses fatores vão fazer com que eles depois não aceitem. Porém, se desse certo, eu acredito que talvez realmente se tornaria uma grande potência, tá? Então, as elites em si, elas queriam manter o privilégio e a autonomia regional. E, aos poucos, tudo foi se desintegrando, tá? Até a Gran Colômbia lá, que era a junção de Venezuela, Colômbia, não durou muito tempo. Então, imagina se ocorresse uma grande confederação. Então, o grande plano do Simão Bolívar era juntar todos esses países.
e fazer com que ele se tornasse uma grande confederação, tá? É como se ele se tornasse um grande país, todos juntos. Infelizmente, isso não aconteceu. A emancipação do Haiti, galerinha, falando a respeito do Haiti, o que diferencia é que o Haiti, quem vai lutar pela sua própria independência são os escravizados, tá? Então, o grande número de escravizados africanos, os negros, eles em si vão lutar pela independência. Eles tiveram um crescimento tão grande, o número de escravizados se tornou muito maior do que o número dos crioulos ou do que o número dos líderes. 11, 13. Do que os líderes. E isso foi um dos fatores que fizeram com que eles conseguissem emancipação, tá? As primeiras revoltas aconteceram ali em 1791, principalmente ligados ao líder, tá? Toussaint Louverture. É um dos grandes líderes, tá? O Toussaint, ele vai fazer com que os outros grupos de negros, de africanos escravizados se associem e a partir daí alcancem a independência, tá? Aqui a gente está falando de independência em relação à França, tá? Em relação à França se libertando o Haiti. Certo? A violência marcou a independência do Haiti e o fato que esse processo foi liderado e realizado pela população, até então escravizados. Qual outra informação importante? Assim, a ideia de que a massa escravizada poderia se rebelar contra os colonizados se tornou um fantasma para as elites coloniais, cujo objetivo era tornar independente das metrópoles e aumentar o seu poder. Então, galerinha, para a elite do Haiti não deu muito certo, tá? Porque quem promove toda a ação e quem domina são os escravizados. Então, para eles acabam tentando e conseguem a emancipação. A elite, ela faz parte, só que a elite acaba perdendo grande parte do seu poder por conta dos escravizados terem total domínio do Haiti. Por isso que a gente identifica hoje, o grande número de habitantes do Haiti são realmente negros, tá? Mesmo colonizados pela França. Então, isso se dá justamente pelo fato de eles terem um número crescente muito grande da própria população escravizada. Galerinha, agora é 11h15. A gente finaliza esse conteúdo com a atividade da página 38. Então, registra aí para o professor como tarefa, fazendo um favor. Tarefa de História. Tarefa de História. Quem não fez a página 28, 24, tinha que ter feito, tá? Bem lá na data que o professor pediu para fazer. Quem não fez, deixa marcado. Precisa fazer a página 24, 26, 27, para quem também não fez ainda. Eu só vou jogar o gabarito depois que todos terminarem. Não vou ficar fazendo cópia, não. E a página 38 como tarefa. Certo? Tá bom, então, professor. Alguma dúvida? Não nenhuma, professor. Alguém quer falar alguma coisa? O senhor vai postar todos os slides lá no Google Classroom? Sim, vou postar depois. Não, no Google não, É só o slide? Vamos ver se dá para postar. Porque tudo que está postando no Google demora demais. Demora a carregar, enfim. Concordo. Demora demais para mandar uma foto. Para carregar lá no slide, eu não sei se vai demorar ainda mais. E aí depois ainda precisa postar no YouTube também, que eu ainda tenho que praticar mais, que eu não consigo postar os vídeos lá. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Não? Então o professor vai finalizar, tá, crianças?
Tá. Bom almoço para vocês. Não sei se vocês têm aqui com a aula hoje. Não temos, não. Até mais. Tá, Tchau. tchau, professor. Amanhã. Tchau, tchau, tchau. 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 Faz a tarefa, hein?